Muito bem, estamos de volta com o programa Coletivo de Imprensa, após vocês acompanharem a estreia de Cabaré, aí com a Cláudia Raia, um grande musical, grandes presenças também, com as grandes presenças do mundo artístico e musical, vocês acompanharam, tá bom? Tá no Procópio Ferreira, vale a pena você conferir. Mas a gente vai continuar com o programa hoje aqui, de novo, direto dos nossos estúdios. E hoje a gente vai receber aqui para falar de educação acima de tudo, mas de ensino, da importância do estudo. Um projeto que já há 10 anos muda a sociedade. Começou lá atrás e nós vamos saber um pouquinho qual foi a importância, o objetivo, a finalidade e os frutos depois de uma década que nós estaremos falando aqui da Fundação Aquarela. Hoje a nossa entrevistada é a Regina Rusca Queiroz de Moraes, que eu já dou boa noite. Regina, boa noite, seja bem-vinda com a gente. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando novamente sobre um tema tão importante que está aí na vida de todo mundo, né? Todas as nossas famílias brasileiras, que é a educação. Muito bem. Regina, para quem está em casa, só para te conhecer um pouquinho, fala um pouquinho dessa sua trajetória, você que estudou na GV, enfim, só para as pessoas sintonizarem um pouquinho. O estudo sempre fez parte integrante de tudo que eu fiz na vida. Nada do que a gente conseguiu ao longo de tanto tempo deixou de ter como base o próprio estudo. Eu fiz Fundação Getúlio Vargas, eu acho que naquela época não havia a Fundação Aquarela, mas eu já sentia aí alguma coisinha me levando para uma preocupação mais com políticas públicas. Então eu fiz administração pública e não de empresas na Getúlio Vargas, depois eu fiz mestrado com foco em finanças e contabilidade. Porque também a gente não consegue fazer nada se não tiver dinheiro. Exato. Então nós precisamos juntar aí o bom senso, a vontade e a forma, né? O meio de fazer realizar os sonhos. E depois disso, tive uma carreira como empresária, com empresa de consultoria e desenvolvimento em tecnologia de informação. E há 10 anos atrás, eu e meu marido, nós fundamos, né, constituímos aí a Fundação Aquarela, justamente com foco na educação infantil, infantil até o ensino médio. Então, a nossa grande preocupação era poder ver como é que a gente conseguiria fazer com que mais jovens pudessem ter acesso a uma educação de qualidade e tivessem a consciência da importância dessa educação. Bom, eu imagino, porque há 10 anos o estudo era de uma forma e hoje a gente percebe que começa a ter os seus problemas mais graves. Já era problema lá. Vocês conseguiam já ver que era isso? Quer dizer, no mercado de trabalho as pessoas saíam e aqueles que não tinham oportunidade, de repente chegavam no trabalho, ou pelo menos para uma recolocação, ou aqueles que eram pressionados em casa, iam trabalhar e o estudo que era o mais importante, que se pode mudar um país, não era feito? Era isso mais ou menos? Olha, há 10 anos atrás ainda não. A Fundação Aquarela começou com foco mais na educação infantil mesmo e conduzindo alguns projetos onde a gente percebia alguma falta, onde a gente conseguia tá viabilizando. Aqui em Bragança Paulista, por exemplo, nós fizemos um projeto chamado Cidadania no Campo. Então, esse projeto Cidadania no Campo, havia uma escolinha rural onde havia uma única professora do município, que dava aula para a primeira, segunda, terceira e quarta série, na mesma sala de aula, todos os alunos ao mesmo tempo. Então, dá para a gente imaginar, né, como era prejudicado o ensino e o que é que essas crianças conseguiriam ter, misturando esse conteúdo todo com uma única professora, numa escola rural, onde bastava cair 2 gotas de chuva aqui em Bragança, que ela já não iria para lá, estrada enlameada, aquela coisa toda. Então, nós começamos a nos meter aí um pouquinho, contratamos uma professora pela fundação, houve até problema, porque não era concursada, a escola rural só pode ter uma professora. Eu falei, mas a gente vai dar a segunda professora. Não, mas não pode. Então, tivemos que levar a secretária da educação, estou falando de 10 anos, né, para mostrar que toda a nossa boa intenção era para poder ajudar. Enfim, tudo deu certo, abrimos esportes no contraturno, as coisas foram evoluindo, foi bacana, foi muito importante, tínhamos mais de 100 e tantas crianças nesse projeto. Hoje em dia o projeto acabou sendo descontinuado, porque melhorou muito
né, a situação. A escola rural foi fechada porque passou a ter vaga na escola urbana. Naquela época não havia a vaga. Então, hoje as crianças vêm, isso tudo foi um acordo feito com as diversas prefeituras ao longo do tempo. Hoje temos o transporte escolar dado pela prefeitura, as crianças estão... Então, nós não tivemos mais a oportunidade de fazer tanta diferença assim. Por quê? Porque melhorou. Porque a escola municipal, nesse caso específico que eu estou citando, melhorou. Temos uma escola em Belém do Pará, com mais de 400 crianças lá, num bairro onde a situação é terrível, né? Esgoto a céu aberto, casas de palafita. Já tivemos professores que foram perseguidos na porta da escola com faca no pescoço para que a escola se mudasse de lá, porque não era interessante para a comunidade que a gente levasse aquelas crianças até certos conceitos de cidadania, de ética, de não roubar não é bom. E o papai e a mamãe, né? A mamãe nem tanto, mas o papai roubava, tínhamos traficantes, moleque cheirando cola com 10 anos de idade dentro da escola. Então, todos os tipos de problema que podem imaginar. Lá em Belém, inclusive, a gente conduz projetos juntos com a Unicef. Então, o ensino infantil veio ao longo dos 10 anos sendo o foco da Fundação Aquarela, mas hoje eu estou aqui principalmente para falar do Eu Escolho Estudar, porque nós começamos a ver que realmente o ensino médio passa a ser a nossa população de grande risco. E é onde a gente pode estar fazendo uma diferença muito maior na vida desses jovens. Muito bem, você já percebeu que hoje nós vamos falar bastante, né? Alguém que tem uma vasta experiência já nesses 10 anos com a Fundação Aquarela. O programa de hoje, excepcionalmente, também está gravado, tá ok? Então não há participação por telefone ou por e-mail, mas se quiser pelo e-mail mandar, depois eu envio as perguntas, as colocações também para a assessoria da Regina, tá bom? Pode participar com a gente também. O Fábio Silvério vai estar com a gente, jornalista que é do Altiora Jornal, vai estar com a gente também nesse bate-papo. Fábio, boa noite, seja bem-vindo pela primeira vez no Coletivo, batendo um papo hoje com a Regina. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite, Regina, boa noite aos nossos amigos que estão em casa assistindo o Coletivo de Imprensa. E falar de educação é sempre um prazer particular para mim e também é um prazer estar aqui nessa bancada. E a primeira pergunta que eu faço para a Regina nessa noite é uma pergunta muito básica, mas acho que é uma curiosidade que nós temos. Quando que surgiu esse desejo, essa busca sua, do seu marido, como você havia já mencionado, de trabalhar com políticas públicas, de ajudar a sociedade de alguma maneira? Essa história a gente acaba repetindo, mas é sempre válida, porque realmente é a origem da Fundação Aquarela. Meu marido ia ao Tocantins, estado do Tocantins, 1988, recém-criado, nova Constituição brasileira, né? O estado também criança. E lá ele encontrava uma população com bastante dificuldade. A capital, Palmas, nem existia de verdade, né? Ela havia sido feito um ponto no meio do mapa ali do Brasil e surgiu Palmas. Uma pista de terra e ele descia ali do avião, iam trabalhar porque eles estavam desenvolvendo a empresa lá e vinham 4 engraxados, caixinha nas costas e tio, deixa engraxar. E aí ele sentava com os meninos, atrasado para as reuniões, aquele poeirão, não adiantava nada engraxar, sapato nenhum ali, né? Então, eu escolhia um deles, um ficava engraxando e ele conversava com os 4 meninos. O que você faz na vida? Você está na escola, mas rapaz, você precisa ir para a escola e tudo mais. Terminava de engraxar, pagava aos 4, obviamente, e muito mais do que custava a engraxada, né? É óbvio que não era o serviço do menino, o que ele queria era manter esse contato. Na sequência, ele abriu uma conta num restaurante para os meninos poderem almoçar e jantar, para poderem comer. E um belo dia, chegando lá, ele estava com um pouco mais de tempo, pegou a molecada, levou para uma loja e comprou 4 bicicletas. Aí, em comprando essas 4 bicicletas, ele ficou muito emocionado, os meninos também, foi uma choradeira danada. Só que na hora de tirar a nota, viria a nota das 4 bicicletas. Os meninos, tio, uma para cada um, a gente precisa de uma para cada um. Mas por quê? Porque se a gente chegar em casa com uma bicicleta,
o pai e a mãe vão bater na gente, vão dizer que a gente roubou. Aí o meu marido voltou para casa, falou, Regina, comprar uma bicicleta, pagar uma conta no restaurante, isso é fácil de fazer, né? Isso é o que a gente fala de assistencialismo. É bom, mas não traz um resultado de longo prazo. Vamos fazer uma coisa melhor que isso. E aí a gente montou a Fundação Aquarela e a partir daí a gente foi atrás de projetos de responsabilidade social mais duradouro. Então a historinha é essa. Quer dizer, às vezes são os detalhes, né? Eu conto uma história muito rápida que há muitos anos, já faz muitos anos, até são uns 18, 20 anos, eu me lembro que uma vez eu fui no supermercado e no meio daquela prateleira toda de iogurte, Danone, e eu tinha visto um comercial de um lançamento, eu estava vendo, tinha uma menininha perto de mim e alguma coisa do tipo, tio, compra um para mim. E a gente meio naquilo, tá bom, depois eu vejo. Aí ela falou, compra um para mim. Falei, pega um aí. Ela pegou o mais barato e na porta do supermercado ela comia com o dedo. Às vezes a gente se pega exatamente nisso, nesse pequeno detalhe. Quer dizer, uma bicicleta poderia dar tanto problema, né? Sim. Como foram 4, né? Ou uma para cada um. É importante, desculpa, é importante dizer que dos 4, 2 escolheram estudar, né? Então, dos 4, 2 seguiram a vida conosco, não através de um projeto, foi uma ação particular com eles, e um deles hoje é funcionário, 2 deles formaram ensino superior, e um deles até hoje é funcionário da empresa lá no Tocantins, que é a empresa da rede, né, do Grupo Sim. Rede, aonde pertence também a Elétrica Bragantina. A Fundação Aquarela, ela surgiu onde? Em Bragança? Foi de Bragança ou foi de São Paulo? Na verdade, a sede dela acabou sendo Belém. Tá. Né? Então, ela tem a sede em Belém do Pará, porque é onde nós temos o nosso maior projeto, que é uma escola de ensino infantil e fundamental. Então, é o maior, lá é a sede. E nós temos filial aqui em Bragança e estamos abrindo filial, mais 9 filiais da Fundação, por causa do projeto novo do Eu Escolho Estudar. Porque ele trabalha, aí uma horinha aí a gente vai conversar, com captações incentivadas e a gente está abrindo a filial em 9 outros municípios. Abrindo também. Bom, a Fundação Aquarela, ela é exatamente o quê? Ela faz o quê? Para quem está em casa, dedicar. Ela faz o quê? Hoje ela existe e ela busca essas crianças, ela identifica os problemas sociais? A Fundação Aquarela, ela conduz alguns projetos, né? Então, ela conduz alguns projetos de forma particular, outros em parceria. Nós temos um projeto em parceria com a Unicef lá no Pará. É um projeto muito bonito, Agenda Criança Amazônia. Agora, cada projeto ele tem um foco, ele tem uma forma de ser conduzido. O projeto que nós estamos conduzindo aqui em Bragança, através de 2 unidades já instaladas. Uma atende o Silescole, que é uma escola de ensino médio público que fica ali perto da Tenda do Mel, né, na saída ali da Bragança Itatiba. Sim. E uma segunda escola atende 18 jovens ali. E uma segunda escola que atende Marcos Guimarães, que ela fica instalada dentro da própria FESB. Então, são 2 unidades. O que essas unidades desse projeto chamado Eu Escolho Estudar fazem? Elas entram no contraturno do ensino médio, elas dão aulas de reforço de matemática, de inglês, cidadania, oratória, postura, apoiam a formação, que a gente chama de formação holística, que é uma formação completa e uma educação empreendedora. E a gente quer pegar jovens do ensino médio e dar uma orientação, entrar no mercado de trabalho, para que eles façam a combinação, o binômio, estudar e trabalhar. Muito bem. Fábio. Ok. O estudo, pode-se dizer, você havia falado sobre a questão de que há exceções de pessoas que têm uma sorte diferenciada na vida, uma vocação e as coisas encaminham de uma maneira, não vou dizer mais fácil, mas um momento de uma aptidão ou uma sorte. E aí eu completo com isso em relação ao estudo. Você acredita que o estudo pode-se dizer que é um
um aperfeiçoamento, é uma lapidação para que a pessoa possa desenvolver melhor essa vocação? Com certeza. Na verdade, se o estudo, de qualquer forma que seja, de qualquer forma que ele ocorra, e ao longo da sua vida inteira, você está aprendendo. Então, você tem que ter a importância do aprendizado. Então, até hoje, né, eu aprendo todo dia, a cada história nova. Talvez não seja o estudo formal da escola. Agora, tem que ter essa base do estudo formal. Então, isso daí é necessário para a gente aprender a pensar, para a gente aprender a ter perspectiva. Então, esse estudo aquele estudo formal que a gente fala, é a base para que depois a gente mesmo, nós nos tornemos aí alguém capaz de pensar, de raciocinar e de fazer escolhas. Eu, por exemplo, na Getúlio Vargas, uma das coisas mais importantes que a Getúlio Vargas, uma grande instituição de ensino, que ela mostra, é você aprender a ler os textos do autor A, B e C, saber o que cada um está pensando, perceber que existem diversas tendências, diversas oportunidades e saber escolher aquilo que você acha que faz sentido, e é isso que você faz a vida inteira. Né? Todo dia você está tomando decisões de sim ou não. Todo dia você está perguntando, bom, vou para cá ou vou para lá. E é essa base de estudo que te desenvolve a capacidade de escolher bem para onde você vai. Para onde vai o seu filho, para onde vai a sua família. E o que a gente encontra nos jovens que hoje estão nas escolas públicas de ensino médio, e aí eu vou contar mais uma historinha, que lá em Belém, nós estivemos com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, visitando um projeto deles, que eles patrocinam em Medellín, na Colômbia. Porque, é o que eu falo, estou sempre aprendendo, eu quero ver o que estão fazendo por aí para a gente ver o que nós podemos fazer de melhor e melhorar. E aí, lá na Colômbia, eles mostraram os jovens, falaram assim, vem cá, o que vocês vão ser, qual que é o seu futuro, né? Então, um jovem, eu vou ser neurocirurgião, outro ia ser advogado, outro ia ser jornalista, né? E todas as profissões desfilaram ali, como que encantamento, né? De repente, comunidades muito pobres, as escolas muito carentes, e todos eles estavam ali sonhando. Para falar a verdade, não havia nem a estrutura bem correta de como é que eles iam chegar lá. Aí eles foram visitar o nosso projeto lá em Belém. E entraram na sala e perguntaram para os nossos alunos, o que é que você vê para o seu futuro? E aí esperavam respostas semelhantes, né? Cirurgião, médico, advogado. O menino levantou a mão e disse, eu quero ter uma família estruturada. É tudo o que eu quero. Quer dizer, é a coisa que mais falta para esses jovens hoje, os jovens adolescentes. Porque que eu falo, quando a minha filha chega em casa e diz, mãe, eu não entendi o exercício de matemática, eu vou dizer, senta aqui, seu pai fez engenharia, vem cá que ele resolve para você. Olha, é algo que eu não sei, vamos contratar um professor particular, minha filha, você fique tranquila, ou vai no plantão da escola, que afinal das contas, essa super escola que você está tem plantão, né? E o jovem que chega da escola pública em casa com um problema de matemática do tamanho de um bonde, né? E aí a mãe dele ou o pai dele não tiveram a oportunidade de poder estar do lado dele. Quer para explicar, quer para contratar um professor particular. Então, está faltando isso. O menino sai da sala de aula, ele vai para a casa dele, sonhar ele não pode. Né? Hoje foi interessante, eu estava visitando a unidade nossa lá, e uma das meninas contou a história da avó dela, que está insistindo mas que estudar, para com isso. Né? Quer dizer, olha, eu estou aqui pronto, seu enxoval está pronto, eu arrumei o dinheiro, casa. Né? Então, muitas vezes o jovem dentro da casa dele, os pais não conseguem dizer para ele. Porque os pais não conseguem enxergar, para que ele vai estudar? Ele vai estudar, eu não consigo pagar um curso, né? Eu não consigo pagar uma faculdade. Então, filho, vem aqui, vem para a roça, ajuda o pai aqui, ajuda a mãe ali. Então, falta a família. Então, esse papel de ajudar esse jovem, desempenhando um papel familiar, de perspectiva, de orientação, de inspiração naquilo que a família dele, infelizmente, muitas vezes não pode dar. Você falou uma frase aí que eu acho muito interessante. Eles não podem sonhar.
não é só a oportunidade, eles não têm por que sonhar, né? Uma das vezes que nós entramos numa seletiva para conversar sobre o projeto numa sala de aula de uma escola pública de ensino médio, falando sobre o projeto, contando aí sobre um possível futuro, a turma do fundão começou, fake, tipo, falso, né? Sim. Não sabem inglês, mas fake, ou algumas palavras assim sabem. É a descrença, é o descrédito, né? Assim, você não vai me ajudar. Né? Então, é isso que a gente está lá para fazer. Por isso que a gente vai do ladinho da escola. Né? Os nossos professores, eles são professores espetaculares, são professores de escola, são professores do ângulo, são professores do objetivo, pagos pelo projeto. Não acreditamos que a gente vai conseguir dar para esses jovens, através de um simples voluntariado, tudo aquilo que eles precisam. Então, eles vão ter os melhores professores que eles puderem ter para o reforço escolar. Eles têm o relacionamento com os tutores, que são melhores alunos de escolas particulares que vão lá, estão também no momento da vida complicado, eles também estão tentando provar que vieram, não é porque está na pública ou na privada que não, né? Então, eles têm que sofrerem boas influências. O dize-me com quem andas, te direi quem és. Nós temos que jogar para dentro da vida desse menino, né, uma boa influência de um professor que tem toda essa perspectiva, que fala para o aluno dele, estuda, você vai para frente. E nós temos que correr atrás da bolsa de estudo, nós temos que correr atrás do dinheiro e das captações, para não mentir para ele e para não desiludir, porque ele já teve desilusão demais. Como é que é essa escolha do joio e do trigo, Regina? Porque nós sabemos, até por conhecimento forte, que os alunos de hoje em dia não estão a fim de estudar. É lógico que lhe faltam oportunidade, faltam essa orientação, esse norte, mas muitos falam, mas eu não vou usar isso. E como é que vocês fazem essa separação para quando chega na mão de vocês, falam, não, dá para investir nesse aluno, esse aluno vai ter que ter vontade, porque há de ter uma recíproca aqui, não? Com certeza. Bom, esse é um ponto do projeto que é uma briga. Né? Muitas pessoas, como ele é muito ligado aos setores públicos, mas por que vocês vão pegar dentro desse critério de seleção? Nós temos todo um critério de seleção e a gente insiste nesse critério de seleção. Nós selecionamos 6 alunos do primeiro ano, 6 do segundo, 6 do terceiro. Como é feita essa seleção? Os 4 alunos a gente pega realmente por um ranking de notas, desempenho escolar, consideramos falta, consideramos engajamento, que é esse menino dentro da escola dele. Sim. A gente quer que esse menino dentro da escola dele seja um menino bacana, que vai ajudar o professor que está desesperado lá com quem está fazendo bagunça e não está prestando atenção na aula e tal. Então, ele tem que ser dentro da escola dele aquilo que o tutor é para ele. Ele tem que ser um bom exemplo lá dentro. Então, esses critérios que a gente pega, a gente faz um ranking. E tem mais uma coisa, que é uma redação que chama-se Eu, né, Fernando, escolho estudar. E ele vai me convencer por quê? Que é o critério que a gente chama de compromisso. Quando você lê essas redações, são coisas assim, eu escolho estudar, mas meu pai fala que lugar de mulher na cozinha, mexendo panela e balançando criança no colo. Então, isso é menina de 15 anos de idade. Né? Eu escolho estudar, mas eu sei que vai ser muito difícil porque minha mãe não tem nem dinheiro para uma mochila, então meus livros vêm dentro do saquinho de arroz quando ele fica vazio. Então, quando o arroz acaba, fica vazio, ele usa de mochila. Daqui a pouco rasga o saquinho de arroz, na próxima cesta básica ele consegue... A leitura dessas redações é uma coisa que é de um enriquecimento pessoal a todas as pessoas do projeto, aos professores da escola. Então, a gente faz esse conceito onde notas, compromisso, engajamento contam muito. Então, notas contam? Contam sim. Queremos os melhores? Queremos sim. Mas não queremos os melhores de uma forma egoísta. Queremos os melhores porque a gente acredita que eles podem voltar lá para dentro da sala de aula deles e fazer uma diferença dentro daquela escola. Mas a gente quer um pouco de encrenca também. Então, das 6 vagas, 2 vêm muito mais da leitura dessa redação, né, do que da nota. Por quê? Porque, de repente, tem alguém que não está levando o estudo a sério, mas o professor sabe que aquele menino, se der uma ajudinha, vai. Então,
também não vai ter só o primeiro aluno da classe lá dentro da escola. A gente quer mudar a cabeça daquele que hoje não é primeiro aluno da classe. E aí nós já tivemos, inclusive, o caso do Ricardo, que é um menino, o projeto começou agora. E ele já deu o testemunho dele. Falou, eu tirava aí 6 para passar. Hoje eu sou lista de excelência na minha classe. Eu tive um desempenho do Enem em redação que jamais eu conseguiria, porque eu fiz aulas de português com enfoque de matéria e com enfoque de conteúdo de uma escola particular, né? E eu levei para dentro dessa lista de excelência, que são os 30% melhores da classe, que vai para a parede e tudo mais, coisa que ninguém nem ligava que existia. O meu amigo também veio comigo. Eu também falei para ele, vamos, cara. Ele falou, mas não estou no projeto, não tem importância. Vamos lá, quem sabe um dia dá, vamos batalhar. Então a gente usa esse conceito. 4, nota os melhores, e traz 2 aí que é para bagunçar um pouco a cabeça do professor, dos colegas e tudo mais. Tem que ser de forma até, né, para todo mundo. Vai lá, Fábio. Regina, há 10 anos já existe a fundação, muitos alunos já devem ter passado por elas, e eu te pergunto, como que é a gratidão, como que é que esses alunos que saem e conseguem seguir bem o caminho na vida, o que eles sentem? Existe esse contato com os ex-alunos? Como é que é esse contato? Eu costumo brincar que eu não sou famosa, mas quando eu entro na escola de Belém, querem tirar fotografia ao meu lado, me pedem autógrafo, é o único lugar do planeta Terra onde realmente eu me sinto uma artista, né? Então, é muito bacana, eles reconhecem isso. Eles voltam para a escola, isso também faz parte, né? Eles voltam para a escola e contam para as turminhas. Eu estou falando isso do infantil e fundamental, porque o ensino médio nós começamos esse ano, né? O projeto começou agora. Mas nesses, eles voltam, eles sentam, eles contam como eles tinham saudade de quando eles estudavam lá com a gente. E falam, é muito bacana, olha, aproveitem, porque a hora que sai daqui, né, que é como se a gente estivesse em casa. Então, a gente acompanha esses do infantil e fundamental quando saem da escola, até chegar no ensino médio, a gente ainda mantém relacionamento com a família e existe uma seleção que a gente ainda dá uma cesta básica, e faz uma diferença brutal, né, na vida das famílias. É impressionante, né, como um Bolsa Família é uma realidade. Para essas famílias, uma Bolsa Família faz muita diferença. Agora, essa gratidão, o que é muito bacana também, é que não é só com a Fundação Aquarela, porque os pais tiveram que ir lá, tiveram que batalhar a vaga deles, fizeram força. Então, por exemplo, quando a gente vai na formatura de uma escola, uma belíssima universidade, né? A gente fala dos paraninfos, a gente escolhe, né, pessoas famosas, a gente escolhe gente que é gente que nos dá exemplo, tantas pessoas bacanas que são selecionadas. Na nossa formatura, o paraninfo é o pai, é a mãe, cada um leva, porque é esse que ele conhece, né? Ele não conhece pessoas muito famosas, mas a figura que ele reconhece como de grande influência na vida dele é a vovó, é a tia, é o papai, é a mamãe. Então, o reconhecimento vem sim, tanto para nós, quanto para aquelas pessoas da família que olharam e falaram, puxa vida, ó, ali tem um projeto bacana, eu quero meu filho lá dentro. É importante também, essa cumplicidade com a família é essencial para projetos de responsabilidade social. Muito bem, passou rápido já, meia hora. Eu falei que passa rápido. Enquanto o assunto é bom ainda, né, passa voando. Nós estamos hoje entrevistando Regina Rusca, estou falando certo o nome, né? Rusca Queiroz de Moraes, está falando exatamente do projeto Aquarela, sobre educação, a vontade de aprender. É o que a gente está discutindo hoje e é o nosso papel. Cada um tem que fazer a sua parcela. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Coletivo de Imprensa, com a Regina ao lado do Fábio Silvério. A gente volta já.